Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! A Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Dando continuidade ao nosso estudo do livro Missionários da Luz, nós estamos no capítulo 11, que tem o título Intercessão. E nós já vimos aí sempre, todos os capítulos, todos os programas, essa importância da intercessão, a importância de fazermos amigos, a importância de estabelecer um contato com as pessoas. Por quê? Porque cada pensamento que alguém nos envia, de consolo, de esperança, de melhora, ou fazendo uma oração, isto é intercessão. E a intercessão, ela é importante, benéfica, tanto para quem recebe, como para quem faz, porque isso também é caridade. E voltamos que, fora da caridade não há salvação, esta é uma maneira da gente fazer caridade, porque às vezes as pessoas ficam na dúvida com relação à caridade, pessoas que não têm tempo, pessoas que têm um trabalho assim extremamente estressante, ou que precisa estar sempre trabalhando até para conseguir os recursos para poder lidar com a família e tal, pessoas que gostariam de fazer caridade, mas ficam, puxa, mas eu não tenho tempo, eu trabalho em 2 turnos, eu chego em casa muito tarde, e como é que eu faço? Intercessão é uma caridade. Aconteceu uma situação um final de semana passado muito interessante comigo, que eu trabalhei muitos anos numa empresa e eu tive um chefe muitos anos atrás, uns 30 anos atrás, e eu soube que ele estava muito mal no hospital. E na hora que eu soube, foi interessante, porque eu estava prestes para viajar. E estava assim um tumulto, né? Quando você está prestes para fazer uma viagem. Haja mala, né? Exatamente, fazendo mala. E as coisas que a gente tem que deixar resolvidas, né? Coisas de casa, coisas lá do abrigo, coisas do centro, os programas. Organização. Então você tem que dar uma sobrecarregada antes para deixar tudo organizado, para quando voltar, não pegar as coisas piores, né? Mas mesmo... E aí me falaram, olha, ele está muito mal, está hospitalizado. E eu até comentei com uma pessoa, falei, eu acho que eu vou visitá-lo. E a pessoa falou, não, deixa para na volta da viagem eu vou com você. Eu pensei, falei, sabe uma coisa? Eu vou agora. Sabe? Aí larguei tudo, fiquei completamente tumultuada naquele dia. Liguei para o hospital, perguntei, que horas começa a visita? Aí a pessoa falou, falei, vem cá, se eu chegar às 8 horas eu posso entrar?
Aí eu contei que eu ia viajar e tal. A pessoa, não, pode. Então eu cheguei 8 horas, vê se isso é hora de alguém fazer visita. Mas cheguei às 8 horas no hospital. E eu já não o via, tinha uns 15 anos mais ou menos que eu não o via. E na hora que eu entrei, a alegria dessa pessoa quando me viu, ele olhou para mim e falou, Berê, mas numa felicidade, sabe? Aí eu falei, puxa, na hora que eu soube, eu vim te ver e tal. Ele esteve no CTI há alguns dias e tinha saído do CTI há 2 dias. E aí conversamos bastante e tal, eu falei o que eu estava fazendo e, bom, conversamos muito. Eu falei, olha, estou viajando, isso foi numa sexta-feira, eu falei, olha, estou viajando no domingo e quando eu retornar de viagem, você já vai estar bem e nós vamos nos encontrar para matar as saudades e tal. E ele era bem mais velho do que eu e na época que ele era meu chefe, ele era muito cheiroso. Assim, ele era conhecido porque ele era muito cheiroso. Aí eu fui dar um beijo nele, falei, nossa, cheiroso como sempre, foi o meu chefinho preferido e tal. Engraçado que a esposa dele, a segunda esposa que eu não conhecia, ela falou, nossa, ele me falou muito de você. Interessante, e começou a falar coisas que eu fazia na época que eu era secretária dele. Eu era secretária executiva e trabalhava diretamente com ele. E aí eu fiquei pensando, interessante dele ter contado para ela coisas que eu fazia fora da minha obrigação. Eu fazia porque simplesmente eu gostava dele. Eu achava que assim, o relacionamento dele com os filhos não era muito bons. Então, quando eu vi um livro que eu achava que parecia com o filho dele, eu comprava e falava, olha, comprei isso assim, assim, você me deve tanto, faz uma dedicatória e manda pro teu filho. Então, eu estava sempre intercedendo. Eu estava sempre procurando uma maneira, assim, de ajudar, uma maneira de falar alguma coisa para ele. Mesmo porque eu estava em contato direto com ele. Então, eu sempre motivava isso. E isso ficou registrado. Interessante, né? Muito interessante, que é algo feito espontaneamente, mas como marca a alma da criatura. Exatamente. E a questão, assim, da gratidão. Porque eu sempre fui muito grata a ele, por eu ter sido funcionária dele muitos anos, e ele sempre me tratou muito bem, sempre, assim, foi um chefe muito bacana. E pela minha gratidão por ele ser uma pessoa bacana, eu me esforçava além da minha obrigação. E eu estava agora recebendo uma gratidão de volta. Ele é agradecido... 15 anos depois, né? 15 anos sem ver, mas eu fui funcionária dele há uns 30 anos atrás, né? Então, como as coisas ficam marcadas. E aí, eu visitei ele na sexta, viajei no domingo. Na terça-feira, ele desencarnou. Olha só, que coisa boa, né? E eu tava viajando e Não é coisa boa desencarnou? Também é bom. Mas assim, que coisa boa você ter largado e ter escolhido o que era essencial, né? Exatamente. Estar com o outro, né? Exatamente, sabe? Porque, e aí, na hora que nós soubemos, na viagem, nós reservamos um momento para fazer um evangelho dedicado a ele, e eu mandei todas as vibrações para ele e tal. Isso é o quê? É uma intercessão, que com certeza, se ele não pôde receber no momento aquela intercessão, aquela prece que eu fiz, e tantas outras que eu venho fazendo, elas vão estar acumuladas em algum local até que ele esteja apto a receber daquele carinho todo, daquela atenção. Exatamente. Né? E a outra coisa, como me deu alívio saber que eu estive lá. Exato. Porque as pessoas que não foram estão, assim, muito amarguradas. Porque elas poderiam ter ido... Dá um sentimento de culpa, né? Isso. Puxa vida, por que eu não fui, né? Isso, exatamente. Então, isso foi uma coisa muito importante para mim. Por quê? Porque já aconteceu no passado eu ter perdido a oportunidade de agir, priorizando outras coisas que eu julgava importante, que na verdade não são importantes, e que desta vez eu fiz a opção certa. Eu optei por visitar alguém. Isso é o quê? É uma intercessão. Você vai lá, não, olha, eu vou lá dar palavras de conforto a essa pessoa, eu vou lá orar por esta pessoa. É um tempo que eu tenho. E eu fui e deu para fazer tudo. Exato. Né? Ao invés de eu dormir 11 horas, eu dormi 1 hora da manhã, fazendo as coisas, mas eu agora estou assim tranquila porque eu fiz o meu papel. E aí a gente tem que pensar nesses momentos, quando vem na nossa mente, vou ligar para o fulano, exatamente. Vou visitar o fulano.
da gente não fazer uma negociação e postergar isso. Porque às vezes a gente posterga para o dia seguinte, no dia seguinte a gente esquece. Não dá tempo. E aí, né? Exato. E muitas vezes é nesta visita ou é neste telefonema que nós somos inspirados para interceder em alguma coisa, para dar uma palavra certa, que às vezes são os mentores que estão nos usando por saber da nossa amizade, por saber da nossa ligação, ou às vezes até de uma inimizade. Exato. Porque às vezes... Exatamente, aquilo é desatado, né? Um nó. Exatamente. Que atrapalharia tanta coisa na nossa vida e, de repente, aquele nó é desfeito. Isso. Simplesmente pela disponibilidade de interceder, não é? Porque uma outra pessoa que esteve conversando comigo, que acabou, assim, ficando inimigo desse meu chefe que estava doente, eu até falei, puxa, por que você não vai lá? Aproveita que ele está doente, vai lá, conversa, fala para ele que o passado é passado, que agora é vida nova. Aí a pessoa falou assim, mas eu fico com medo de criar um constrangimento. Eu falei, que nada. Porque a gente, às vezes, Berenice, antecipa a reação do outro, né? Quando, na verdade, a gente não conhece nem as nossas próprias. Mas a gente fica prejulgando, né? Isso. E pensar, mas se o outro... Assim, na verdade, eu sempre aprendi isso assim. Vamos oferecer o melhor para o outro. O que o outro vai fazer com o melhor não é questão nossa, porque se a gente deu, é dele. Isso se ele mesmo. quiser jogar no lixo, ele joga. Se ele quiser entender diferente, isso aí é o livre-arbítrio. Não é? Nós não temos controle. Exatamente. Sobre aquilo que o outro vai fazer. E eu falei, vai lá. Ele falou, não. Eu falei, olha, você vai... Se você perceber que está um clima de constrangimento, você fala tchau e vai embora. E a pessoa não foi. E como essa pessoa está arrependida? Porque como Jesus fala, né? Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto está a caminho com ele. Perde-se uma oportunidade muito grande. E o que fica aí o ensinamento para todos nós? Quando surgir uma ideia na cabeça de ligar para alguém, de visitar alguém, de pedir perdão a alguém, não deixe isto passar. Porque às vezes, para a gente sentir isto, às vezes é uma movimentação espiritual muito grande que fica nos ajudando a ter esse sentimento de bondade, de caridade, de intercessão. E isso é você interceder por alguém, você ir dar uma palavra de conforto para alguém. Isso é uma maneira de interceder. E isso é tão importante, interceder, que aqui nós estamos estudando um capítulo inteiro só sobre isso. Então, dando continuidade aqui às experiências que o André Luiz está passando para a gente, ele vai falando aqui no capítulo 11. As palavras do suicida, bem como a doce inflexão de sua voz, surpreendia-me a observação. Raul demonstrava um potencial de delicadeza e finura psicológica que até aí não revelara a meus olhos. Foi então que, aguçando a percepção visual, notei que fios tenuíssimos de luz ligavam a fronte de Alexandre ao cérebro dele e compreendi que um instrutor lhe ministrava vigoroso influxo magnético, amparando na difícil situação. E aí é uma coisa muito boa. Eu estou lembrada de uma companheira. Essa companheira é do trabalho do atendimento espiritual do CELD, do Leon Denis, não é? Alguém extremamente honesta. Inclusive, ela conta o que ela sente porque ela passou por um momento daquela insegurança mediúnica que todo médium passa, né? E passa em muitos momentos, mas ela ficou assim, eu não sei se eu continuo no trabalho, que eu tenho dúvidas sobre a atuação dos espíritos na hora do trabalho, como médium psicofônico. E aí ela tem uma orientação espiritual muito boa, que ela contasse na avaliação o que ela sentiu. Por quê? Para a partir dali ela começar a ter uma segurança maior. E ela um dia, ela faz parte do mesmo grupo que nós, né? E ela um dia, acabando, ela falou assim, Deusa, você não sabe o que aconteceu? O que foi? Eu sonhei que a gente estava numa reunião, eu via você. E na reunião, Deusa, eu incorporava o espírito. É possível isso? Eu falei, ué, você acha que a gente é médium só quando está encarnado? Desencarnado ou emancipado,
A gente também é médium, o trabalho continua. E a gente aqui está vendo exatamente o que aconteceu, né? Ele está sendo, na verdade, médium de Alexandre. E aí, qual é a base da mediunidade, da sintonia, né? Ele não tinha elevação, não tinha tanta, mas ele tinha amor pela família, amor pela mulher. Então, o amor, a preocupação, é a base para que Alexandre use o companheiro como médium, né? Para passar mensagem para a família. E é interessante que muitas vezes quando a gente fala em amor, amor pela família, amor pelo outro, às vezes essa palavra assusta, porque essa palavra às vezes ela é muito grande. Apesar dela ter 4 letrinhas, quando fala assim, tem que ter amor pela família. E muitas pessoas falam, eu não consigo, não tenho. Mas o amor em si, ele é uma construção que nós vamos fazendo. Como é que essa construção se dá? Através de pequenas coisas. Porque sempre para se fazer uma grande coisa, são as pequenas coisas que juntas se formam uma coisa grande, né? Um grande edifício só vai se construir através do quê? De pequenos tijolos, que vai juntando ali até ir armazenando e formando as paredes, etc, etc. Como é que a gente vai construindo esse amor? É desenvolvendo essas pequenas virtudes, como a intercessão, que é uma pequena coisa. Você separar 2 minutinhos do seu dia para você pensar, você orar por aquela pessoa que você não gosta, por exemplo. E isso nós estamos construindo o amor em nós. E aí a gente vai fazendo essa questão do amor, ela é como o André Luiz fala, né? A disciplina antecede o hábito. Nós vamos fazendo de uma maneira racional, raciocinando, olha, eu não sinto ainda, mas eu tenho que fazer porque é certo fazer. E com isso, nós vamos o quê? Incorporando isso no nosso dia a dia. E a gente vai desenvolvendo. É desenvolvimento, né? É porque o amor não é uma varinha de condão que alguém toca e você sente. É alguma coisa que você tem que buscar. No Evangelho, no item Sede Perfeitos, quando fala do dever, o Espírito Lázaro fala, né? Aquele que cumpre o seu dever, ama ao seu próximo mais que a si mesmo e a Deus mais que o seu próximo, que é uma outra coisa também que tranquiliza muito, porque às vezes eu falo, como é que eu vou amar a Deus que eu não conheço? Mas se eu cumpro o meu dever, na verdade, como está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, eu estarei cumprindo a parte que me cabe na obra da criação. Se eu estou fazendo a minha parte, eu não estou sobrecarregando meu próximo, e eu estou dentro da lei, não é? Quer dizer, é alguma coisa, é no pequeno mesmo, porque a gente não tem a grandeza para as coisas imensas. É no pequenino, no cotidiano, que a gente está desenvolvendo esse amor. Eu conheço uma pessoa muito querida, uma grande amiga, que ela faz um trabalho social e ela fala, olha, eu vou, mas eu não sinto amor por ninguém. Eu olho aquelas pessoas, eu não sinto amor por ela, eu não sinto emoção, não sinto nada. Mas eu vou porque eu sei que é certo ir. O que eu tenho que fazer é isto. Então ela vai, ela presta o serviço dela como voluntária, ela tenta ajudar de todas as formas, não dificultando, porque muitas vezes nós vamos a um trabalho de caridade e a gente faz mais confusão, a gente atrapalha mais do que ajuda. Né? Então, ela vai... É tanto que eu falo para ela, eu falo, olha, se todas as pessoas que não amassem... se todas as pessoas que querem amar fossem igual a você que não ama, tava ótimo, entendeu? Eu queria não amar igual a você, sabe? Porque é isso o quê? É uma consciência. Isto aqui é certo. Engraçado que outro dia eu estava lendo o livro Libertação, e o Gúbio, que é um instrutor da equipe que o André Luiz está... e a Matilde, que é a benfeitora do livro, eles estavam conversando e falavam o seguinte, que a questão importante quando não se tem amor é se ter o quê? Responsabilidade. Vai fazer alguma coisa, vai tomar alguma decisão, vai se posicionar, não sente amor para fazer por amor, então faça com responsabilidade. E o que é fazer com responsabilidade? É a gente não roubar o direito do outro. É a gente não infringir o direito que o outro tem. Isto é responsabilidade. Que, na verdade, é se colocar no lugar do outro, né? Porque tudo que a gente faz, nós somos responsáveis por aquilo que nós estamos fazendo. E aqui nessa questão, aqui,
nós estamos vendo aqui dessas palavras do suicida, né, que é uma experiência. Tem um livro do Richard Simonetti que tem um título assim, Suicídio, tudo que você precisa saber. É um livro muito fininho que nós recomendamos para todas as pessoas que por acaso essa ideia passe pela cabeça. E é interessante, Berenice, só um parênteses, né? Que a gente fala assim, no suicídio eu nunca pensei nisso. Mas quem está deprimido precisa ler o livro. Isso. Deprimido, com um desgosto pela vida. Sabe aquele negócio que não dá vontade de levantar da cama, que durante o dia eu não tenho vontade de fazer nada, que começa a não me cuidar, né? A não pensar na higiene, que qualquer coisa tá bem? Se eu estou no estado desse, eu devo ler esse livro. Mesmo porque, vocês lembram que o André Luiz foi considerado um suicida indireto? Tantos casos que nós já vimos aqui de pessoas que se trataram mal e por isso foram considerados suicídio indireto. Porque quando a gente não se respeita, quando a gente não se valoriza, não valoriza o corpo, o tempo, isso é uma coisa assim muito, muito complicada. Eu assisti um filme que se chama O Preço do Amanhã. É um filme assim, de ficção. Mas tem uma mensagem muito interessante. Então, é como se na Terra... É assim, a história do filme. As pessoas envelhecem até 25 anos de idade. Depois de 25 anos de idade, você ganha um crédito de tempo. E se você usar mal aquele tempo, você acaba. E se você conseguir aquele tempo... fazendo trabalhos, tem vários meios de você conseguir mais tempo, você tem uma sobrevida. Então, tem pessoas que vivem 105 anos, 200 anos, com a aparência de 25, com não só a aparência, mas com uma estrutura mesmo de 25. E tem pessoas que roubam o tempo das outras pessoas. E interessante que mostra que muitas pessoas que têm assim, séculos de tempo pela frente, são pessoas que desperdiçam o tempo. São as pessoas que fazem tudo muito devagar. Por quê? Porque tem muito tempo pela frente. E os que têm pouco tempo, tem pessoas assim, que só têm um dia de vida, né? Então é um relógio que fica no próprio braço. É uma ficção, mas assim, muito interessante pra gente assistir e depois a gente se perguntar na gente, né? Isso. E depois a gente se perguntar qual é o valor do tempo pra gente. Exato. O que a gente faz com o tempo e se a gente soubesse o tempo restante de vida, o que nós poderíamos fazer? Porque tem as pessoas que vivem no gueto, que não têm condições assim, de recuperar o tempo, e elas ficam desesperadas vivendo um dia de cada vez, porque é um sufoco, às vezes, para estar com 1 hora só de vida, e aí consegue mais 3 horas, mais 10 horas, e aquilo é um alívio para dar tempo de fazer outras coisas, né? Então o rapaz fica no desespero para encontrar a mãe encontrar o filho, sabendo que só teria 30 minutos de vida. Isso é interessante, apesar de ser um filme de ficção, mas para a gente assim, analisar o cerne da questão, o que a gente faz com o nosso tempo? Qual é o valor do tempo para a gente? O nome do filme é O Preço do Amanhã, mas é uma ficção científica. Então, voltando para cá, nessa questão do suicídio, esse livro do Simonetti, Richard Simonetti, Suicídio, tudo que você precisa saber, é interessante que ele aborda os efeitos, né, do suicídio, as causas. Muito interessante, essa parte de causa é muito importante, porque como a Deusa falou, uma das causas é a fuga, é a ideia acalentada, é a obsessão, às vezes a autopunição, que a pessoa vai ali se autopunindo, né? É o tédio, é a imprudência. Então, muitas coisas vão acontecendo dentro da gente que a gente não vai prestando atenção e elas vão crescendo até o ponto da gente cometer o suicídio. E depois ele fala sobre a ajuda, como é que a gente pode ajudar os suicidas, as pessoas que cometeram suicídio, as pessoas que, assim, falam sobre o suicídio, aquelas pessoas que a gente percebe que elas têm uma tendência depressiva, que a gente pode o que também interceder por aquelas pessoas, fala da profilaxia, muito interessante esse livro. É um livro fininho chamado Suicídio, tudo que você precisa saber.
do Richard Simonetti, que a gente deve dar para essas pessoas que a gente percebe que estão com um pezinho, assim, estão desvalorizando o seu tempo. Exatamente. Desvalorizando a sua vida. Porque, na verdade, esse tempinho que nós temos aqui, que essa vida é muito breve, a gente tem que aproveitar o máximo. E nós temos o contato com a doutrina espírita, nós sabemos da verdade. E isso nos dá uma responsabilidade muito grande. Então fica aqui hoje para a gente avaliar o nosso tempo, o que nós estamos fazendo com o nosso tempo. Hoje, o restante do dia, Exatamente. o que eu vou fazer? Vou descansar, vou me alimentar, vou me fazer a minha higiene, mas intercalando o que eu posso fazer. Enquanto eu estou tomando banho, minha cabeça ela pode estar intercedendo por alguém. E nós podemos fazer esse pacto hoje, usar os nossos momentos, ao invés de pensar bobagem, fazer pensamentos de intercessão por alguém. Muita paz. Muita paz, irmãos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionário. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.